sempre conto vantagem para ele, porque eu conheci Jorge muito antes dele me conhecer. Eu era leitora dele, de Mar Morto, Capitães da Areia, Cacau, Terras Sem Fim. Ele escreveu esses livros e não me conhecia ainda, e eu não perdia um livro. Era admiradora do escritor, era admirador do homem Jorge Amado. Acompanhava a vida dele, política. Eu achava ele formidável, uma pessoa que dizia o que tinha vontade, o que queria dizer sem ter medo. Sem ter medo porque de vez em quando ele ia preso. Saía da cadeia, voltava a fazer o que queria. Então, para mim, isso era uma coisa formidável. Eu tinha uma admiração imensa. Quando queimaram Capitães da Areia em praça pública, em São Paulo e na Bahia, eu fiquei revoltada. De maneira que, quando eu conheci Jorge, em 1945, no momento em que terminava a guerra contra o nazismo e o fascismo, para mim foi assim quase que um êxtase diante deste homem. Achei até ele bonito a beça. Mas não tinha nenhuma pretensão, nunca tive, de jeito nenhum. Para mim não era para mim. Mas eu tive a impressão que ele se impressionou comigo. Foi, Jorge? Ele olhou para mim, nós estávamos organizando grupos de trabalho, quer dizer, íamos fazer um grande comício no Pacaembu para festejar a saída de Luiz Carlos Prestes da prisão. Íamos receber Pablo Neruda, que chegava em São Paulo e ia declamar no Pacaembu. E também passeatas festejando o fim da guerra. E eu estava lá para o que desse e viesse para trabalhar. E Jorge olhou para mim e disse: "Você vai trabalhar comigo." Eu fiquei assustada e ele me pediu para bater a máquina, um comunicado para a imprensa. Aí foi que eu desmontei. Ele disse: "Eu não sei escrever a máquina." E ele me disse: "Sabe o quê? Que moça mais inútil." De maneira que quando ele me escolheu, porque desde esse momento foi que ele me escolheu. Eu não era nem bater a máquina e nem escritora, não era nada. Era apenas uma lutadora, uma pessoa cheia de boa vontade e com amor à vida. E se eu hoje escrevo livros, eu devo a ele. Com ele eu aprendi muito. Eu estive sempre ao seu lado, desde o primeiro livro que ele escreveu, quando nos conhecemos, que foi Seara Vermelha. Não vou repetir aqui que eu entrei para uma escola de datilografia e aprendi a escrever com 10 dedos, né? Quis ensinar a ele a escrever com 10 dedos, porque ele escreve com 2. Escreve centenas de páginas com esses 2 dedinhos. Quando ele termina um livro, chega a dar pena, porque os dedos estão sangrando, feridos. Tem que enrolar esparadrapo e coisa para ele poder continuar. Então eu disse: "Olha, Jorge, eu vou te ensinar, é tão fácil, 10 dedos assim, olha, S, D, F, G." Ele disse: "De jeito nenhum, eu gosto de bater forte, de ouvir a máquina, de ter certeza do que eu estou escrevendo." E nunca aprendeu a escrever com os 10 dedos. E eu depois fui evoluindo, hoje escrevo com computador, mas continuo copiando os livros dele. E então, aos 63 anos, eu escrevi meu primeiro livro, que foi Anarquistas Graças a Deus. E eu escrevi esse livro porque ele me deu mão forte. Ele leu umas páginas que eu tinha escrito para minha filha, que tinha me pedido,
e disse: você pode escrever um livro. Você teve uma infância de menina pobre, porém uma infância rica. Você é filha de imigrantes italianos, de anarquistas que vieram aqui no fim do século para fundar uma colônia no meio da mata, gente valente, gente que queria reformar o mundo, não é? Você pode escrever uma coisa muito boa. Você conviveu com anarquistas espanhóis, italianos, com árabes. Você tem tanta história, porque eu sempre fui uma contadora de histórias. Eu sempre gostei, porque quando eu era criança e não havia televisão nem rádio, a minha alegria era ouvir histórias. Minha mãe contava histórias divinamente, minha irmã mais velha também. Então eu continuei a contar histórias, mas nunca tinha escrito. E foi aí, com esse aval que ele me deu, que eu escrevi Anarquistas, graças a Deus. Hoje, aos 79 anos, que é a minha idade, escrevi um romance. Meu primeiro romance. Escrevi esse romance para oferecer a Jorge para as nossas bodas de ouro. E foi um livro que eu escrevi com grande emoção. Inventei a história de começo a fim, não tem nada de autobiográfico. Pela primeira vez eu deixei de contar fatos que nós vivemos durante tantos anos para inventar uma história de amor. Uma história que se passa na década de 50, mas que é relacionada com fatos da vida real. Então tem muita gente conhecida dentro. Eu falo em Di Cavalcanti, Clóvis Graciano, falo até no Jorge. Falo nele numa noite que ele foi assistir um show e jantar, né? E aí tem um homem que vai assistir, que vai também pela primeira vez nesse local, né? E quer saber quem são as personalidades que estão lá assistindo o show. E pergunta: quem é aquele magrinho de bigode que está num chamego danado com aquela moça? Aí o garçom diz: aquele o senhor não conhece não, aquele é o Jorge Amado, é o escritor. E a moça? Ele disse: a moça eu não sei, porque eu nunca vi, não deve ser ninguém, porque eu acho que eu acho que é um arranjo dele. Nesse caso seria eu, porque em 50 eu já era casada com Jorge, nós casamos em 45. E daí por diante, me diverti muito, mas muito mesmo. E seguindo os ensinamentos dele. Durante 50 anos eu acho que eu aprendi um pouquinho, aprendi pelo menos como é que se monta um livro. E botei minha mente para funcionar, para inventar as histórias, e aprendi também o que ele dizia que eu achava que era charme, que o personagem anda por suas pernas e que a gente não pode dominar. Ele diz: quando o personagem é verdadeiro, você não pode dominar esse personagem. Um dia eu disse a ele: Jorge, eu tenho a impressão que o Beto é o personagem, está ficando muito ousado. E eu acho que eu vou cortar as asas dele. Ele me disse: quem tem que cortar as asas dele é a menina, não você. Se quiser. Se quiser. E aí eu digo: mas ela não vai cortar nunca, porque ela está adorando. Ele disse: então por que você vai se meter na vida dos outros? Tinham já vida própria, eu deixei rolar o barco. E é isso. Essa é minha experiência de romance, minha experiência de vida, e tenho que dizer que o nosso amor é a coisa mais linda deste mundo.